O que é a técnica? O sopro de vidro é um processo iniciado pelo aquecimento da matéria-prima, mistura entre sílica, soda cáustica e sal em alta temperatura nos fornos, até se tornar flexível, produção da gota de vidro, que é inserida num pré-molde elaborado em aço. No primeiro sopro de ar comprimido, ou na utilização da zarabatana, obtém-se a formação quase completa do gargalo, e na etapa seguinte, num sopro de ar comprimido, o vidro chegará à forma final. Por meio do maquinário utilizado na linha de produção, o vidro assume as formas já determinadas pelos moldes, estabelecendo um processo de fabricação em série muito veloz, sem possibilidades de variação, diferenciando bastante da manufatura de vidro soprado. Na etapa final, consiste no resfriamento gradual das peças, realizado numa placa de ventilação, trazendo de volta a temperatura ambiente. O vácuo forming é um método de moldagem por meio de um sistema de sucção a vácuo. Esse sistema consiste em um processo de termoformagem, no qual a chapa de plástico é aquecida até a temperatura pré-determinada, na qual o material amolecido é então forçado pelo vácuo contra o molde, assumindo assim a forma de superfície do mesmo para que a peça tome a forma desejada. Para entender um pouco melhor sobre a técnica do sopro in vitro, é preciso compreender para que ela serve. Geralmente ela é executada para produzir garrafas, vasilhames, lâmpadas, janelas, vidraças e vitrais, mosaicos, revestimentos e objetos de decoração. O que o arquiteto precisa saber na hora de projetar e utilizar essa técnica, né? Em seu processo, é importante entender o ponto certo do material antes de ser inserido no molde, porque a forma como vai ser colocada, como vai ser moldada, tem que ocorrer de uma maneira que não surja bolhas, estrias ou imperfeições na superfície, a fim de haver uma execução melhor e uma forma mais limpa, não havendo homogeneidade da química e nem de rachuras, né? Então, para difundir o material, é necessário a gente entender que o uso do maçarico especial fixo deve ser sobre uma mesa e todo o processo deve ser feito de maneira rápida para que o material ele não se esfrie e nem se solidifique. Então, as ferramentas que são necessárias para difundir e manipular assim o vidro, elas não são baratas. Por exemplo, um brasileiro ele gastou cerca de R$ 10.000 na compra das ferramentas e materiais necessários para reformar um pequeno cômodo da sua casa, para transformar em um ateliê de trabalho para sopro de vidro. Então, entende-se já que não é uma técnica de uso que é barata, né? Quais os custos que envolvem a utilização da técnica? Requer ferramenta, molde ou processo específico? Para fundir o material, é necessário o uso de um maçarico especial fixo sobre uma mesa. E todo o processo deve ser feito de maneira rápida para que o material não esfrie e solidifique. As ferramentas necessárias para fundir e manipular o vidro não são baratas. Como exemplo, um brasileiro gastou cerca de R$ 10.000 na compra das ferramentas e materiais necessários para a reforma de um pequeno cômodo em sua casa para se transformar em um ateliê de trabalho para o sopro de vidro. Quais limitações apresentadas pela técnica ou processo de fabricação? A fabricação desse tipo de vidro é uma operação delicada. A matéria-prima deve ter grande pureza e ser manipulada com muito cuidado para que não haja nenhuma imperfeição durante o processo. Qualquer bolha de ar, embora pequena, ou qualquer partícula não verificada causaria uma distorção na superfície da lente, o mesmo que acontece quando aparecem estrias por não haver homogeneidade química ou quando o recozimento é inadequado. Inicialmente, o vidro óptico era fundido em cadinhos durante longos períodos de tempo, em que devia ser remexido sem parar com uma vareta refratária. Após um recozimento longo, o vidro quebrava. Quais as potencialidades da técnica? O sopro em vidro possui a potencialidade na hora da criação do objeto desejado,
quando o vidro fundido está na forma mais maleável possível e pode ser modelado mediante diversas técnicas e formas, além de poder fazer uso e cor e também qualquer tamanho. Quais materiais são possíveis de serem utilizados esta técnica? O principal ingrediente do vidro é o silício, obtido a partir da areia, dos seixos rolados ou de quartzo. O silício é fundido em temperaturas muito elevadas para formar o vidro. O método vacuumforme consiste em lançar um molde contra uma folha de plástico aquecida e aplicar vácuo, para que ela possa ser moldada. Todas as etapas são realizadas através de máquinas específicas, que exigem um mínimo de esforço humano. A técnica possibilita a transformação de chapas de diferentes cores e materiais plásticos em peças tridimensionais de alta complexibilidade. Por isso, ela é muito utilizada na fabricação de peças para caminhões, ônibus, carros, máquinas agrícolas, máquinas para construção civil e mineração, tetos, painéis, mobiliários e muitas outras peças. Um dos grandes benefícios do vacuumforme está relacionado ao seu custo-benefício, pois esse processo possibilita a fabricação de peças que não exigem um alto grau de complexibilidade a um baixo custo de investimento, e isto é muito benéfico para as empresas. Os materiais mais utilizados na técnica consistem em chapas de diferentes tipos de plástico, e também há a possibilidade de misturas entre esses materiais para adicionar reforços à peça, como resistência UV, resistência mecânica, elasticidade, estabilidade, dentre outros. Esse processo é chamado de blenda. O processo de fabricação pelo método vacuumforme consiste nas seguintes etapas. Primeiro, é feito o posicionamento da chapa termoplástica na estrutura de moldagem. Em seguida, é feito o aquecimento da chapa até a sua temperatura vítrea, que pode ser feito por meio de condução, convecção ou radiação. Em seguida, é feita a moldagem do material por meio da sucção a vácuo. Esse processo pode ser feito utilizando o vácuo, a pressão do ar positiva ou mesmo uma força mecânica. Após isso, há um processo de resfriamento da peça para que ela seja extraída e, por fim, dado o acabamento. Após entender, então, um pouco sobre a técnica, podemos também compreender de que vantagens e limitações ela possui. As vantagens, ela é moldada por conta de um menor custo de equipamentos e possibilidades de menores espessuras, capacidade de moldar peças de grande superfície, possibilidade de reduzir o tempo de desenvolvimento de um produto, pela questão da praticidade que ela tem, menor custo nas mudanças de moldagem, motivado pelo menor custo ferramental, Então, a gente já pode ver as múltiplas vantagens dessa técnica, e uma delas também é o tempo de ciclo potencialmente menores, O tempo dele é muito reduzido. Algumas limitações dessa técnica é que ela possui uma maior geração de moagem e também espessuras de paredes variáveis e um pouco menos controlável. E ela também possui um menor brilho na superfície, devido à questão do material que é moldado, uma menor complexidade da peça, Então não é tão complexa na hora de ser moldada, e tem uma variação quanto à execução de peça a peça, Então nem todas vão sair estritamente iguais. Essas são algumas das limitações dessa técnica.